Olá a todos, quem fala aqui é o Igor Gramiani, analista técnico, CNPIT, mais de 13 anos de experiência profissional, pós-graduado em mercado financeiro e especialista em operações de day trade e swing trade com o uso da análise técnica. Bom, o propósito desse vídeo é explicar um setup específico que eu montei para dólar e índice futuro, que é chamado de espadada do Gramiani. Como é que consiste esse setup operacional? É em cima de duas médias móveis, a 9 exponencial com a 21 aritmética. Então, nós vamos aplicar esse setup no gráfico de 5 minutos. Eu estou com o contrato cheio e com o cross order habilitado. Botão direito do mouse no Profit, seleciona o cross order e aí ele põe essa tarja vermelha aqui em cima para quando você for efetivar as compras e vendas, elas sejam executadas nos mini contratos, no mini índice e no mini dólar. Pois bem, eu criei um layout aqui que eu chamei de espadada Gramiani e agora eu vou inserir as duas médias móveis aqui no gráfico do índice futuro. Vou clicar com o botão direito do mouse em qualquer área do gráfico e selecionar Inserir indicador. Onde está escrito buscar indicador, eu vou digitar média com acento. Ele já vai achar ou em recentes aqui a média móvel, ou aqui em tendência ele vai achar também média móvel. Vou clicar em cima do média móvel e no botão inserir no candle, que é o gráfico de preços, né? Então cliquei aqui no inserir e ele fala qual é o número de períodos da média que você quer inserir. A minha primeira é 9 mesmo. Daqui a pouco eu vou falar que tipo de média móvel é essa, né? Mas podem clicar no botão OK. Agora nós vamos clicar de novo no botão Inserir e digitar 21 no período e cliquem no botão OK. Feito isso, clica no botão OK no canto inferior direito aí da janela e ele vai aplicar as suas duas médias. Bom, como elas estão na mesma cor aqui em laranja, eu vou dar um duplo clique em qualquer uma delas. Essa aqui que está como 9, eu quero ela do tipo exponencial. Então, troca aqui no tipo exponencial. Deslocamento zero aqui não muda. E em aparência, eu vou deixar ela numa cor em roxo, esse púrpura, e vou deixar ela com espessura 3, bem reforçada. Vou clicar no botão aplicar e no botão OK. Já essa que está em laranja, eu vou dar um duplo clique, é a minha 21 período aritmética mesmo. Em aparência, eu vou deixar ela com estilo pontilhado e na cor eu vou deixar na cor em vermelho. Aplicar e OK. Pronto. Está criado o nosso layout para a espadada do Gramiani. Então, como é que funciona esse setup? Sempre quando a média de curto prazo cruzar a de longo prazo, é a sinalização de entrada. Então, se a de 9, que está em roxo, cruzar de baixo para cima a de 21, que está pontilhada em vermelho, é sinalização de compra. E isso aconteceu aqui, ó, foi o último cruzamento sinalizando uma compra. E quando a 9 descruzar de cima para baixo, a 21, é sinalização de venda. Portanto, eu sempre vou deixar a média de curto prazo reforçada e a de maior período pontilhada, para lembrar que é sempre a reforçada cruzando a pontilhada para sinalizações de entrada. Então, repetindo, se cruzar a 9 de baixo para cima 21, é compra. E se ela cruzar de cima para baixo, a 9 com a 21, é venda. Quero lembrá-los que esse tipo de setup, apesar dele ser simplista, ele pode levar 1 hora, 2 horas, 3 horas ou mais entre abrir e fechar a posição. Porque, em tese, a estratégia deveria ser: cruzou a média de baixo para cima, você compra e só vai fechar o trade quando descruzar de cima para baixo. E esse descruzamento pode levar algumas horas. Então, apesar do propósito aqui ser day trade, não é para ninguém carregar a operação de um dia para o outro, porque em mercados alavancados ficar posicionado o risco é maior pelos gaps de abertura, então nós vamos fechar essa operação antes do encerramento do pregão. Bom, agora que eu te expliquei os parâmetros de entrada, vamos falar dos stops, né, que são os parâmetros de saída desse setup. Primeiro, o stop loss. No índice, eu vou trabalhar com 150 pontos de loss
ou quando as médias descruzarem. O que acontecer primeiro? Bateu 150 pontos? Desmonta a operação, porque o stop loss é disciplina férrea, não é para largar trade aberto. Ou, antes de bater 150 de loss, elas descruzaram? Também desmonta a operação. Pois bem, e no dólar futuro, eu vou trabalhar com 5 pontos de loss, ou quando descruzar as médias, o que ocorrer primeiro? Se bater 5 pontos, desmonta a operação no dólar. Se descruzar antes, também desmonta a operação no dólar. Agora, no stop gain, a gente tem 3 possibilidades. Possibilidade número 1, esperar o descruzamento, que é o objetivo desse setup. Só que muitas vezes você está operando esse setup, acontece como aqui, ó, 24 de maio de 2022, dá uma sinalização de compra no gráfico de 5 minutos no índice, você entra comprado ou nesse próprio candle que sinalizou o cruzamento ou até na abertura do candle seguinte. Aí dá essa porrada de alta, ó, foi subir 850 pontos em questão aí de 15 minutos. Aí o que acontece? Você está esperando o descruzamento das médias, começa a descer e você entrega a pontuação para o mercado. Então, muitos traders ficam frustrados nessa hora por não ter realizado esse lucro. Então, qual que é outra possibilidade de gain? Ao invés de você esperar o descruzamento dessas médias, você pode trabalhar com uma pontuação fixa. Por exemplo, 20 pontos no dólar, 1.000 pontos no índice. Ah, Igor, mas aí eu estou operando o índice, olha aí, deu 850 pontos de alta, não deu os 1.000 pontos e começou a descer. Aí entra a terceira possibilidade de finalização de trade, que é chamada de realização parcial. No índice, você pode fechar metade da posição com 500 pontos, que é o seu alvo 1. Se atingiu esse alvo 1, você sobe o stop loss para entrada e a outra metade da posição você deixa com 1.000 pontos, que é o seu alvo 2. Então, isso é realização parcial. E no dólar, você fecha metade da posição com 10 pontos, alvo 1. Se atingir o alvo 1, sobe o stop loss para entrada. E a outra metade da posição com 20 pontos, que é o seu alvo 2. Então, isso garante que no índice, quando bater 500 pontos, pelo menos metade da posição você já embolsou. Se você estava trabalhando com 10 mini contratos, fecha 5 contratos com esses 500 pontos e os outros 5 contratos com 1.000 pontos. Tá? Então, resumindo, no stop gain, ou você espera o descruzamento das médias, ou você trabalha com pontuações fixas, como, por exemplo, 20 pontos no mini dólar e 1.000 pontos no mini índice, ou você trabalha com realização parcial, de forma que no mini índice, 500 pontos você fecha metade, joga o loss na entrada, 1.000 pontos, fecha a outra metade. E no dólar, 10 pontos, fecha metade da posição, joga o loss na entrada e a outra metade com 20 pontos. Tá? Então, o gain ele é mais flexível. Ah, Igor, mas o que é melhor? Esperar o descruzamento, trabalhar com pontuação fixa, fazer realização parcial? Depende. Isso também, cada trader tem um perfil. Esse setup, ele não, apesar dele ser simplista, uma média cruzando a outra, ele não é tão fácil quando está aberto pelos fatores emocionais, porque muitas vezes você está ganhando 500, 600, 700 pontos no índice e não espera descruzar e fecha antes, e poderia ter dado 1.500, 2.000 pontos ou mais um setup desse. Então, quando acertar é para pegar pontuações fortes no game. Tá? Agora, considerações finais. Quando não utilizar esse setup? Número 1, quando o dólar ou índice estiver em tendência lateral, congestão. Como aqui, por exemplo, no índice, ó, ficou num retângulo. Aí as médias elas ficam cruzando e descruzando de baixo para cima, de cima para baixo, e você vai ficar estopando. Número 2, não usar no gap de abertura, porque às vezes o gap é tão exagerado que afasta demais do time de entrada. Então você vai monitorar a partir do segundo candle do dia, após as 9h05 da manhã. E número 3, não operar após 4 horas da tarde, porque aí você fica com uma janela curta, se o mercado fecha 18 horas, só 2 horas de janela para que o trade possa fluir. Então aí eu não aconselho, porque é para fechar no day trade. Então passou 4 horas da tarde, não recomendo fazer as entradas também.
Bom, eu acredito que é isso. Agora vocês podem voltar o histórico do gráfico e fazer o seu backtest, né? Observar quando uma média cruzou e descruzou, quanto ganhou, quanto perdeu, quanto que deu de lucro ou prejuízo essas operações. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!